E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que hoje se normalizou, mas que nós sabemos pela sua própria natureza que é abominável, nós devemos abominar, que é a questão da pornografia, na verdade, muito mais em relação à sua ofensa à dignidade, quanto do homem, quanto à dignidade da mulher, por incrível que pareça. Essa semana, e eu tô fazendo esse vídeo por causa de, fa- de alguns acontecimentos. É, Engasguei. É, Essa semana eu estava de carona, assim por diante, e eu estava falando, essa avenida tal, então na próxima, assim por diante. E um homem casado, assim por diante, ele disse, conhece aqui por causa dos cabaré, assim por diante, né? Eu falei, não, não frequento esses lugares. E é óbvio que faz isso para indicar, né? Mas a grande questão é, falando-se para a gente se localizar em avenidas assim por diante, um homem casado, mais de 40 anos deve ter, vem de um assunto totalmente aleatório. Ou seja, nós percebemos que há uma chaga aí, como diz o Papa, que eu vou mencionar daqui a pouco. E beleza, e eu falei, né, isso que eu acabei de dizer, que eu não frequento esses lugares, e não sei, não tô nem aí, e então eu comecei a pensar como que um homem casado pode pensar nisso, falar isso, não que isso seja exceção, 95% das pessoas com aquela idade, mesmo casados, tem esses assuntos corriqueiramente. Festa de família, o que mais tem é falando de assuntos nesse teor, né? E, e eu pensando nisso e pensando como que as pessoas não entendem que isso, na verdade, é uma ofensa à mulher, ofensa ao homem. É um abaixar-se a um nível animalesco da palavra, e pior, porque o animal, ele é um animal, o homem, ele se transformar em um animal desse sentido. Porque uma mulher que vende seu corpo nesse sentido, como ela tem a sua dignidade tirada. O homem que paga para usar a mulher como um objeto, ou vice-versa, porque a gente sabe que também tem o contrário, isso é totalmente contrário à dignidade, e isso eu estou dizendo filosoficamente, racionalmente. Não estou nem entrando no âmbito da religião, porque as pessoas sempre falam que isso é teor religioso. Não, isso. E é exatamente por isso que a religião é tão. Não é que ela é o ópio do povo, na verdade, mas é aquela que faz enxergar, porque a religião é natural, ela eleva aquilo que propriamente está dentro do ser humano. Os mandamentos, eles não são algo que nos restringem, mas os mandamentos são aquilo que realmente fazem nós, seres humanos, sermos aquilo que devemos ser. Porque quando nós cometemos qualquer ato em desacordo aos mandamentos, é porque nós estamos ferindo primeiramente a nós mesmos, a nossa própria natureza, que é feita por Deus e para amá-lo, né? Amá-lo. Mas, tirando isso, voltando, então eu pensando essa semana, e o Papa Francisco hoje, e eu vi essa notícia, né? Ele disse que a pornografia é uma chaga, e a propósito da chaga da pornografia difundida na internet deve ser denunciado como um ataque permanente à dignidade do homem e da mulher. E diz ele: não se trata apenas de proteger as crianças, uma tarefa urgente das autoridades de todos nós, mas também de declarar a pornografia como uma ameaça à saúde pública. Seria uma grande ilusão pensar que numa sociedade em que o consumo anormal de sexo na rede é desenfreado entre adultos seja capaz de proteger efetivamente os menores. As redes de famílias, em cooperação com escolas e comunidades locais,
são essenciais para prevenir e combater essa chaga, curando as feridas de quem está no vórtice do vício. Qualquer um sabe o que é uma chaga, né? Para quem não sabe, chaga é uma ferida aberta. E se é uma ferida aberta, é na dignidade que o Papa fala. E é engraçado, as pessoas pensam na castidade e assim por diante sempre como uma prisão. Mas vou mostrar aqui, né? Eu já mostrei alguma outra vez, o Catecismo da Igreja, mesmo para quem não é católico, se eu fosse, eu leria, né? Apesar de que deve ser católico. Ele diz o seguinte: o que significa castidade? É a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e seu ser espiritual. A sexualidade torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. E é engraçado, olha, curioso, porque essa falsa concepção de que nós entendemos por castidade, que poderia ser realizada em outras épocas e assim por diante, e hoje não dá mais, é totalmente uma questão deturpada mesmo. Mas voltando, continuamos com o catecismo. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera nem a vida dupla, nem a linguagem dupla. Pronto, ponto, parágrafo. O que aconteceu nesse acontecimento aqui dessa semana é exatamente isso. Linguagem dupla. A gente estava falando ali de localização e do nada a pessoa surge com uma coisa dessa. Mas tá bom. E o catecismo diz: a castidade ela comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara, diz o catecismo: ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. É exatamente isso. Eu não consigo pensar que esse homem é verdadeiramente feliz. De coração. E isso dói. Um homem que é como esse, e sério, é 90% da sociedade qualquer, tranquilamente. E continuando. O catecismo diz que, claro, a castidade ela não é de uma hora para outra, se tornar-me casto e pronto, acabou. Mas é um domínio de si mesmo e esse domínio é um trabalho a longo prazo. E aqui que eu quero falar que isso aqui é lindo. Eu li isso aqui hoje, nunca tinha lido. A castidade representa uma tarefa eminentemente pessoal, óbvio, ponto, mas implica também um esforço cultural, porque o homem desenvolve-se em todas as suas qualidades mediante uma comunicação com os outros. A castidade supõe um respeito pelos direitos da pessoa, particularmente o de receber uma informação e uma educação que respeitem as dimensões morais e espirituais da vida humana. E, continuando aqui, o catecismo, quando ele fala sobre as ofensas à castidade, ele diz o seguinte: o prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Ou seja, no âmbito conjugal. Que o âmbito conjugal é procriação e união. Os corpos se unem, mas também tem que procriar. Surgiu o verbo. E assim o diz, quanto à questão da pornografia. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade, mas ofende por quê? Porque desnatura o ato conjugal, doação íntima
doação, o homem se doa à mulher e ela se doa ao homem, é assim como Cristo se doou pela igreja e a igreja se doa por Cristo, na carta de São Paulo, agora não lembro qual carta. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, sejam atores, comerciantes ou público, porque cada um se torna para o outro um objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. E aqui é o ponto. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Em relação à prostituição, ele diz o seguinte: vai contra a dignidade da pessoa e reduz ela ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que aquele que paga, peca gravemente contra si mesmo, pois mancha aquilo que foi prometido no batismo, porque no batismo nós aderimos à castidade, porque é a afetividade sexual como ela deve ser vivida. Mas aqui diz o catecismo de modo brilhante: a prostituição é um flagelo social. Ela envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças ou adolescentes. Nesses dois últimos casos, crianças ou adolescentes, ao pecado soma-se um escândalo. Aqui que eu quero falar, já falei demais, 11 minutos, misericórdia. Mas quando nós não temos essa noção do verdadeiro sentido da castidade, de que a pornografia é um flagelo, é uma coisa tão absurda que já demonstrei filosoficamente nesse vídeo, que realmente não é tolerável racionalmente. Você reduz a outra pessoa como um objeto, você tira toda a dignidade que ela tem, tanto na prostituição quanto na pornografia. E vamos dizer assim, sem bem claro, nossa sociedade não que se diz cristã, valores cristãos. Não, pegue de cada 100 celulares que a gente pegar hoje, como diz o Papa Francisco, a chaga da pornografia que está nas redes, 95, 97 terá grupos de WhatsApp, vídeos no celular e assim por diante, com conteúdos pornográficos. É sério. Eu já tive várias vezes sair de grupos porque as próprias figurinhas são pornográficas. As pessoas estão numa decadência e sempre falando que são a favores da família, assim por diante, valores, blá blá blá. É uma palhaçada, é por isso que eu não consigo considerar quem fala que é a favor da família e assim por diante e ao mesmo tempo comete esses atos, assim como é óbvio que ao ver ali pornografia, mesmo que seja poucos segundos ou assim por diante, por causa que está no vídeo do WhatsApp e assim por diante, quando nós vemos isto, nós vamos nos tornando aquilo de certo modo, nós não ficamos inatos, nós começamos, ou a gente rejeita ou a gente aceita. Exatamente, diga sim, seu sim seja sim, seu não seja não, pronto. E assim como é elevado à perfeição o amor com Cristo, e ele diz que o adultério, ele não cometerá o adultério. Olhar e desejar possuir aquela pessoa já é um adultério. Ele eleva a perfeição, e é exatamente esse o amor que nós devemos elevar.